Bom dia, bom dia! Estamos aqui nesta quinta-feira, mais um dia para nós explicarmos a Bíblia para você. Você está aqui comigo, apóstolo Eduardo Machado, Café com Pão do Céu. E hoje eu quero comentar algo muito interessante com relação a alguns textos da Bíblia, que muita gente faz comentário indevido em alguns textos. E hoje eu quero me deter sobre um deles, muito especialmente, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 11. Esse é um texto conhecido de todos, eu já fiz explicações desse texto, mas eu quero reforçar hoje esse texto bíblico e fazer uma aplicação rápida para a sua leitura nesta manhã. Olha, se você ainda não faz parte do canal, se inscreve, compartilha com alguém, tá? Dá seu like, faz um comentário, uma sugestão. Às vezes você tem uma sugestão de uma explicação de uma passagem bíblica que você gostaria de ter. Então faz esse comentário e manda para mim aí, tá bom? Bom dia para você. Muito bem, gente, estou aqui essa manhã, uma vez mais, para explicar um texto da Palavra de Deus que eu gostaria muito de compartilhar com você. O texto que eu vou compartilhar, ele já é conhecido, o Evangelho de Marcos, capítulo 11. Eu vou começar do verso de número 12. Não o lerei todo, quero dizer todo, eu não vou ler todo o capítulo, eu vou saltar alguns versículos, mas essa manhã eu já quero te saudar com o canto dos pássaros. Ó, tá escutando? Olha, ele resolveu ensinar a palavra de Deus comigo essa manhã, eu ensinando a palavra e ele glorificando a Deus com o canto dele, né? Que lindo, não? Ó. Vamos lá, garoto. Agora que eu estou pedindo para você cantar mais, você parou? Ele não quer se apresentar mais. Bom, o texto de Marcos capítulo 11, verso 12 em diante, e eu vou destacar um versículo, daqui a pouco eu explico qual vou destacar. 11, 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus e os discípulos estavam, portanto, em Betânia, e no caminho que ele estava indo para Jerusalém, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus lhe disse: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso e foram para Jerusalém. Então, dentro do versículos mais adiante, Jesus toma algumas atitudes muito interessantes em Jerusalém. Ele parece que acordou naquele dia meio chateado, especialmente pelo fato de estar com fome e não achar figos na figueira. Você sabe muito bem que quando a gente está com fome, normalmente a gente fica nervoso. Mas continuando ainda o texto, no versículo 18 e 19, Jesus sai de Jerusalém, volta para Betânia, e o versículo 19 diz que, em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Eu poderia um pouquinho mais adiante
mas meu propósito não é explicar todo o texto, senão destacar duas coisas importantes. A primeira delas, o fato de Jesus não achar figos na figueira, o que era da época comum, porque não era tempo de figos. Entretanto, Jesus esperava achar, não estava muito alegre naquele dia. O desenrolar do texto, do versículo 12 em diante, você percebe nitidamente que Jesus toma umas atitudes inusitadas e muito honestas, porque ele entra na casa de Deus e nada mais, nada menos, chuta a mesa dos cambistas e reclama que estão fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. Jesus volta para Betânia, depois de sair de Jerusalém, já é fim do dia, e no dia seguinte, pela manhã, Pedro então vai conferir. E ele vê que a figueira está seca desde a raiz. É importante entender que o tempo inteiro a vida de Jesus é um ensinamento. Ele está dentro da vida dele estabelecida na terra. O propósito é ele fazer discípulos, é ensinar. E aqui, mais uma vez, ele, com a experiência que ele passa de ir a Jerusalém, voltar para Betânia, ordenar que a figueira secasse, voltar, e no dia de manhã os discípulos saírem, verificarem que a figueira está seca, tudo isso é um ensinamento. E os discípulos, especialmente Pedro, ele fica surpreso e diz: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Para Jesus isso seria óbvio, uma vez que ele, tendo dado essa ordem, assim aconteceria, porque o que ele fala acontece. Jesus nos dá uma explicação muito interessante. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Essa tradução, fé em Deus, ela é feita porque muitos de nós temos dificuldades dentro de um aspecto religioso de compreender determinadas coisas na Bíblia, e a nossa religiosidade impede que acreditemos em algumas afirmações. Uma delas é que nesse texto Jesus nunca falou tende fé em Deus. Jesus disse tende a fé de Deus, ou tenha a fé de Deus. Muita gente fica se perguntando: como eu ter a fé de Deus? Deus precisa de fé? E uma das explicações óbvias, e que a gente não percebe essa obviedade, é que a fé, ela está em Deus. Deus é o autor da fé. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Isso está em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Mas a fé, ela é algo que vem de Deus, porque, por exemplo, Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom o quê? A fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação, que é a graça, ela não vem das obras, que são atitudes humanas. Ela vem da fé, que é algo que Deus dá. Ou seja, Deus é tão gracioso que até a fé para acreditarmos no poder de Deus para nos salvar é dado gratuitamente, amorosamente a nós. Então, Jesus nesse texto diz que precisamos ter a fé de Deus. Qual é a circunstância da fé de Deus? Deus não tem dúvida alguma sobre o que ele fala e sobre o que ele deseja e o que ele declara que vai acontecer. Por isso que Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. A Bíblia também diz, no versículo 6 de Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é preciso acreditar em Deus. Para Jesus, não é uma questão de acreditar em Deus para que as coisas aconteçam.
Porque para Jesus, a existência de Deus não é uma coisa a ser provada, não há uma dúvida, é um fato para Jesus. Para a Bíblia, não há intenção da Bíblia de provar que Deus existe. Para a Bíblia, é um fato. Para os profetas, é um fato que Deus existe. Então não há nenhum aspecto bíblico com tentativa de provar que Deus existe. Nós é que usamos a Bíblia e textos bíblicos para comprovar a existência de Deus. Mas Jesus, nessa passagem, ele nos incentiva a ter a fé do tipo da fé de Deus. Qual é? Quando Deus diz, haja luz, há luz. Por quê? Porque ele não tem dúvida. Quando Deus diz, haja uma porção de terra no meio das águas, o que acontece? Acontece. Porque Deus não tem dúvida do que ele fala, do que ele declara. O grande problema da gente é que nós não temos a fé do tipo da fé de Deus. Há muita dúvida em nosso coração. Eu gosto muito de um escritor que ele escreve num dos seus livros dizendo, quando você tiver dúvida de Deus, não duvide de Deus, duvide das suas dúvidas. E uma coisa muito interessante é que a palavra de Deus ensina, dizendo que seja todo homem, pois, mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Ou seja, você não precisa ficar em dúvida para que a coisa aconteça. E as coisas não costumam acontecer quando nós declaramos porque nós temos dúvida. A questão toda que você vai perguntar, quer dizer que o eu declarar uma coisa, se eu não tiver dúvida, ela vai acontecer, quer ela seja boa, quer ela seja má? Sim. Se você fizer uma declaração em fé, acreditando e pondo fé de Deus numa coisa que você acredita e quer que aconteça, mesmo sendo ela má, ela irá acontecer. Você, então, ficou agora doido pensando, ué, mas é certo isso? Não estou fazendo agora, nesse momento, a avaliação se é certo ou errado. Eu só estou dizendo para você que a fé do tipo de Deus, ela quando não tem dúvida, quando uma pessoa não tem dúvida, aquilo que ele declara, aquilo que ele fala, vai acontecer. O texto de Jesus nos ensina isso. Mas se ele fizer uma declaração para amaldiçoar alguém, é aí que Jesus esclarece no Evangelho de Mateus, quando os fariseus zombam de Jesus, dizendo que ele expulsa demônios por Belzebu. Em outros evangelhos, os sinóticos, Jesus também fala a mesma coisa, é repetido esse assunto. Qual é o problema? O problema que Jesus coloca ali é que se você amaldiçoa, se você fala alguma coisa fútil e ela acontece, você vai prestar contas, você vai ser condenado pelas palavras fúteis que saem da sua boca. Essa é a grande questão. Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 6, que nós devemos abençoar os que nos amaldiçoam, abençoar e não amaldiçoar, porque fazendo assim, nós seremos reconhecidos como filhos do Altíssimo. Por quê? Porque os filhos do mal gostam de declarar o mal. Os filhos da maldade, os filhos do maligno gostam de declarar e desejam que as coisas ruins aconteçam. E muitas das vezes elas acontecem, mas eles vão prestar contas pelas coisas más que declararam e aconteceram. Jesus nos chama a atenção a esse fato. Então, a questão toda não é simplesmente você declarar. Se você declara uma coisa ruim e ela acontece, você pode ficar certo que você será condenado. Jesus falou sobre isso. Você será condenado pela palavra fútil, pela maldição que você proferiu. Então, nós somos chamados a ser abençoadores, fazer declarações macro e não micro. O que é declaração macro? É declaração que abençoa não só você, mas abençoa todas as pessoas. É preciso que você tenha uma visão
de Deus e uma visão das coisas de Deus, no sentido de que aquilo que você declara não é apenas para beneficiar exclusivamente você e um grupesco que vive com você, mas você deve pensar sempre em abençoar mais pessoas, de modo que a sua palavra não pode ser micro, pensando em ti, deve ser macro, pensando em muito mais gente. E Jesus disse que precisamos ter a fé do tipo a fé de Deus, acreditar que o que eu falo acontece e acontecerá. Ele diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Você vai dizer, mas para que eu vou declarar para o monte sair daqui e para o mar? Jesus está usando um exemplo. Pelo amor de Deus, deixa de ser esquerdista, ok? É preciso compreender que, nesse caso, Jesus está usando um exemplo. Não está mandando você dizer para o monte sair daqui e ir para o mar. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, não é crendo que vai receber, é crendo que você já tem. A fé, ela é a certeza de que algo já está. A fé é a certeza de que algo já aconteceu. Amém? Então, quero te fazer uma declaração maravilhosa. Jesus está voltando, ele já partiu. Ele já está vindo em busca de cada um de nós. E eu acho melhor você se aprumar, ajeitar e se preparar já para a volta dele. Outra coisa importante. Olhe para o Brasil. E eu quero aqui junto com você declarar algo tremendo. Deus vai tratar um por um com os membros do STF que não estão andando em retidão diante de Deus e que estão praticando injustiça e desobedecendo princípios legais da palavra de Deus e da Constituição brasileira. Eu estou declarando isso pela fé. E para mim isso já aconteceu. E nos meus olhos espirituais, eu vejo um por um, e não vou citar nomes aqui, mas eu vejo o primeiro que vai ser tratado. Aguarde e você verá. Por ora, eu quero convidar você a começar a olhar as coisas à sua volta e acreditar que esse Brasil vai melhorar bastante. Algumas coisas vão mudar. E a partir do mês de março, coisas grandes vão começar a acontecer. Se você quer saber mais sobre isso, procura no Facebook a minha palavra sobre os 12 dias de oração para 12 meses de prosperidade em 2021. Procura no Facebook, que foram 12 minutos, 12 dias para 12 meses de bênção. Um bom dia para você, Deus te abençoe grandemente.